astros ele dá o céu e a José o Sonhador. Uma história mal contada. Deus tem um plano para cada criatura. José, conhecido como José do Egito, mas ele não era do Egito. Sua história está no livro de Gênesis, capítulo 37. Aqui está o seu início e se desenrola por mais alguns capítulos. E eu quero resumir neste momento, através deste vídeo, para falar que José não era um sonhador. José foi o filho de Raquel, a mulher que Jacó amou e por quem trabalhou 14 anos. Ele já havia trabalhado 7 anos para casar com ela, mas quando chegou o dia do seu casamento, Labão, seu sogro, deu Lia, a filha mais velha. Por isso Jacó trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. Nessas alturas, José estava com 17 anos. Seu pai o amava por ser o filho da sua velhice. Seus irmãos não tinham bom procedimento. E José informava o pai. Por isso, esses irmãos dele começaram a odiá-lo muito. E acabaram por vendê-lo para os ismaelitas. Mas qual foi a razão de vendê-lo? José havia contado 2 sonhos para os seus irmãos e para o seu pai. O primeiro sonho que ele contou foi que, estando eles numa colheita, todos colhiam e faziam seus feixes, e ele disse que todos os feixes se inclinaram diante do feixe dele. Seus irmãos entenderam, achando que José queria ser o líder e todo mundo ia se dobrar diante dele. O segundo sonho foi muito mais explícito. José sonhou que o sol, a lua e 12 estrelas se inclinaram diante dele. Seu pai até o repreendeu, dizendo como pai e mãe iriam se dobrar diante dele. Mas veja, José não inventou esses sonhos. É impossível ter se originado na cabeça dele. Sonhos são acontecimentos voluntários, enquanto dormimos. Todos ficaram com o sonho de José na cabeça, e eu acredito que mesmo José, mas ele não sabia qual seria o desfecho destes sonhos. Aconteceu que os seus irmãos, odiando-o, José foi vê-los no deserto enquanto pastoreava o rebanho do seu pai, e eles acabaram tentando matá-lo, mas foi impedido por um dos irmãos e acabaram vendendo para um grupo de ismaelitas. Os ismaelitas são descendentes de Ismael, filho de Agar com Abraão. Ismael foi um dos competidores, inimigo de Isaac. Mas o que aconteceu? José foi vendido para estes ismaelitas, e os ismaelitas venderam-no para um oficial de Faraó chamado Potifar. E ele foi ser escravo de Potifar.
Mas como ele era um bom escravo, ele se tornou um mordomo de Potifar. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava, as coisas de Potifar iam bem. Mas ele foi traído, ele foi assediado pela mulher de Potifar e acabou por ele resistir o assédio, foi denunciado e preso injustamente. José foi parar na cadeia, mas o seu comportamento exemplar na cadeia fez dele um ajudador do carcereiro. Ele cuidava dos presos. Enquanto ele estava na cadeia, o padeiro e o copeiro de Faraó fizeram algo que Faraó não gostou. Faraó os mandou para a cadeia. Onde estava José? E o carcereiro entregou estes dois funcionários de Faraó aos cuidados de José. Padeiro, copeiro, eles também tiveram sonhos. E os sonhos de José, dos copeiros e do padeiro, foram interpretados por José. O copeiro voltou para o seu trabalho, mas o padeiro, ele foi morto por Faraó no dia do seu aniversário. Enquanto isto, José estava preso e o copeiro não se lembrava de José até que Faraó teve dois sonhos que o deixaram perturbado. Faraó sonhou com vacas magras e gordas, com espigas graúdas e espigas sem grãos. E ele ficou perturbado porque ele não sabia o significado do seu sonho. E ele chamou todos os seus feiticeiros e adivinhos, mas eles também não souberam. Foi aí então que o copeiro do rei lembrou de José. E levaram José à presença do rei Faraó. E José disse o que seria o significado daqueles sonhos. Seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Quando Faraó ouviu a interpretação, ele não teve outra decisão a não ser fazer de José o governador do Egito. O sonho de José estão se cumprindo. Mas o que José fez para que este sonho se cumprisse? Quero dizer a todos vocês que o sonho foi de José, mas o plano foi de Deus, porque Deus não sonha. Ele permite que o homem sonhe. Deus tem planos. E Deus tinha um plano na vida de José, como tem planos na vida de todas as pessoas. É assim que Deus trabalha. Os projetos de Deus, os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus tem um plano na sua vida. Escute os planos de Deus e ande por eles. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, que está vendo este vídeo. Repasse, comente, mas não pense que foi José o sonhador. Foi Deus que planejou. Deus te abençoe.